Medipi, medipi na inoayete. Medipi, medipi na inoayete. Metepe mambo, metepe mambo, metepe medipi mambo, Olá pessoal, então, os nossos vídeos serão sobre educação indígena. Então, os povos indígenas, eles tiveram seus direitos adquiridos a partir do ano de 1967, quando foi criada a FUNAI. A FUNAI assegura para eles algumas melhorias na questão de saúde, educação, meio ambiente e demarcação de terras. Hoje, no Brasil, vivem mais de 800 mil índios em 305 etnias diferentes, né? A partir do ano de 1988, teve a educação indígena na LDB, onde as comunidades tiveram educação específica e intercultural, ou seja, elas têm, toda na descrição da LDB, tem algumas coisas que são, assim, são características próprias de cada comunidade. Os idiomas das comunidades, como são diferentes, né, não são todos iguais, é primeiramente trabalhado o idioma, né, que eles falam e depois a língua portuguesa, para que eles também tenham uma noção de como é a nossa cultura também, né? As suas metodologias de ensino variam de tribo para tribo. Eles trabalham conforme os ensinamentos que são passados de geração para geração, ou seja, os recursos conforme cada tribo apresenta, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é que quando eles vão elaborar os programas educacionais e durante o ano, a comunidade toda participa para que seja estabelecido o que será trabalhado ou não, durante aquele ano letivo, né? E agora as meninas vão falar sobre o restante dos documentários e do artigo que a gente leu. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, Tupi-Guarani. Sobre o professor Bruno Ferreira. Ele deu uma entrevista onde ele falou um pouquinho sobre a cultura dele, onde ele enfatizou que eles sentam em volta do fogo para conversar, onde os velhos contam a história que eles tiram como lição, que cada um tem o seu tempo de aprender, seu tempo de viver, que na cultura deles, eles não são, na educação da cultura deles, não é que nem a escola, que se dá livro, que o aluno tem que ir lá, tem que aprender. Não, cada um tem seu tempo, cada um tem seu tempo e cada um respeita isso, né? Que o livro, eles não dão um livro, porque daí o aluno acaba focando no livro e esquecendo das histórias mais importantes, que acaba esquecendo da história mais importante, né, os momentos mais importantes, que através da noite ele aprendeu a respeitar. Ele diz que o branco, em uma reunião, não consegue se conversar, decidir o que tem que decidir, porque porque acaba sendo que os brancos, um quer falar mais que o outro, interromper mais que o outro, e lá não. Lá eles aprendem que cada um tem que respeitar o momento do outro. Se é o momento de eu falar, o outro vai ficar em silêncio para mim falar, e depois vice-versa. É uma cultura bem legal, bem diferente, assim, ó, tanto do ensino, né, que é totalmente diferente. Imagina, eles respeitam o tempo do aluno, o tempo da criança para aprender. Um ensinamento bem diferenciado do nosso, né, uma cultura diferente, que a gente não tem muito conhecimento. E o velho cacique já dizia:
Tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Pessoal, então a minha parte do trabalho é sobre aquela dissertação que a Prof. Dani compartilhou no grupo, que fala sobre a educação indígena, né? Então o autor, ele que é também Caingangue, ele relata sobre como ocorre a educação dessas crianças dentro da comunidade indígena, né? Então ele fala que, tirando a parte, ele começa falando mais sobre a parte em que o povo indígena mesmo educa as crianças, né? Que eles buscam a autonomia dessas crianças, então, tipo, elas aprendem nas brincadeiras, aprendem com a mãe quando vão colher plantas ou coletar taquaras, com o pai quando vão pescar. Então, o aprendizado dessas crianças ocorre no dia a dia, no cotidiano delas. E ele fala que na comunidade indígena, essas crianças, tipo, elas sabem quais são as tarefas que elas vão desempenhar e que ninguém é obrigado a fazer algo que não quer. Então, eles sempre estão buscando a autonomia dessas crianças, né? Então, elas aprendem na brincadeira, no cotidiano, colhendo plantas com a mãe ou pescando. E ele fala bastante sobre a tradição que eles tentam manter, né? E como a escolarização dessas crianças acabou meio que preocupando os indígenas mais velhos de que a tradição não seria mantida, né? Então, ele fala sobre quando as crianças vão pescar junto com os pais, que eles têm, na tradição deles, eles só coletam os peixes no outro dia, e que durante essa espera eles vão conversando ao redor do fogo. Ele cita muito sobre rodas ao redor do fogo e como isso ajuda na construção do conhecimento desses indivíduos, né? Ele também tem uma outra parte desse capítulo que ele passa a abordar sobre a escola que tem próxima dessa comunidade e que a educação ali, ela ocorre de forma, como é que eu posso falar? Ela dá certo porque os professores que não são indígenas nessa escola, eles buscaram se aprofundar na cultura indígena, conhecer a história desse povo ali, de forma que a tradição deles não fosse perdida, né? Que é o mesmo, por mais que boa parte do ensino dessas crianças seja feito em português, mas até o terceiro ano ele fala que a língua que prevalece durante a escolarização dessas crianças é o Caingangue, e que deu certo dessa forma porque os professores procuraram se aprofundar na cultura indígena, né? Respeitando, então, procurando conhecer de que forma essas crianças aprendem e para ter sucesso nessa aprendizagem, né? E é isso. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, chocalho, chacoalho, chocalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, chocalho. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre o vídeo do programa Conversas que Importam, que é esse programa da apresentadora Gabriele Pioli, que ela convidou o doutor e professor Ayrton Kenak, o Christian Varil e Ana Paula Chongani, que se reuniram para um debate crítico e aberto sobre a situação dos povos indígenas e também a importância de uma revisão sobre a forma com que contamos a nossa história e representamos os povos originários, porque a construção de um futuro melhor e mais igualitário depende da participação de todos. Essa conversa vem como um convite para a reflexão da humanidade que você e que eu quero construir. Dr. Ayrton coloca que os livros didáticos dizem que os portugueses descobriram o Brasil em 1500. Quando isso aconteceu, o Brasil já tinha sido descoberto. Tinha gente morando aqui na época. A Europa estava descobrindo um novo mundo e acabou chegando em várias ilhas.
Os portugueses estavam procurando o caminho das Índias, novos continentes, como a África, como a Ásia, com intenção de comercializar as mercadorias. Como eles tinham mercadoria, eles queriam vender, eles queriam expandir, fazer novos comércios, daí tinha que procurar novos continentes. Quando encontraram uma praia com povos que nela habitavam, surgindo assim o nome dos índios, devido à procura pelas Índias. Que batizaram eles de índios, estavam procurando as Índias, encontraram povos, batizaram eles de índios. E aqui na América, no século XX, o historiador John Monteiro, que é um grande professor da Unicamp, e em outras faculdades, universidades, ele é como convidado, coloca a nova história, o encontro dos índios. Não foi uma descoberta, foi uma invasão, fomos invadidos. O sentido da violência de uma invasão imposta, subjugada, a imagem do indígena que se submete, tendo como bom selvagem, tudo no sentido da imposição, dos subjugamentos, como população que deve se submeter a outros valores. Eles queriam, e fizeram muitos índios escravos, se submeteram à vontade deles, os outros valores, não os valores que os índios tinham antigamente mesmo. Christian fala da vivência dos períodos coloniais, reflete até nos dias atuais. E foi muito impactante para ele como indígena, que quando estava na escola em Mato Grosso, ele é filho de liderança indígena, ele é filho de Chavantes, e em Mato Grosso na escola, quando ele ia à aula, as pessoas tinham medo dele. Índio selvagem, não se aproximavam, e como ele se sentia mal com isso. E quando o professor ia trabalhar a história do Brasil, daí que ficava mais complicado para ele. Trabalhava de forma irônica, porque nomearam os índios. Indígenas são alienígenas ao oposto, que não são aqueles que são do lugar. Os indígenas são originários da terra. Daí falo que a diversidade nos enriquece. Agora com a pandemia, ele falou que o povo dele sempre tinha que buscar alimento, ficou mais difícil, tinha que buscar alimento, cidade, ver negócio de saúde, remédio, e traz as doenças junto. Tanto que muitos se contaminaram de Covid, até alguns caras morreram, os 2 avós dele morreu. O Brasil, segundo a Ayrton, está sendo um caos. Está acontecendo em vários lugares do planeta, a banalização do sentido da vida. Ana Paula citou que temos que gritar que a vida é um dom e que se faz refletir, ter atitude, olhar para a pluralidade, construir um futuro que novas vozes sejam ouvidas. Te vamos, te me te pe me di pi mambo te vamos.